Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 11. Introdução doutrinária. Este trecho da introdução de O Livro dos Espíritos enfrenta uma objeção muito humana: a tendência de imaginar que a realidade espiritual funcione pelos mesmos critérios do mundo social. Kardec responde a isso com clareza. Nem os espíritos mais comunicantes precisam ser os mais famosos, nem a grandeza terrestre garante elevação depois da morte. A lição central é decisiva para a formação doutrinária. O mundo espiritual não se organiza por títulos, cargos, prestígio ou memória histórica, mas por valor moral. O texto, assim, corrige o olhar do estudante espírita, desfaz o fascínio pelas aparências e recoloca a consciência diante do essencial, o que o espírito é em si, e não o que pareceu ser na Terra. Nível literal. Kardec responde, primeiro, à crítica de que somente espíritos de personagens conhecidas se manifestam. Ele diz que isso nasce de uma observação incompleta. Nas manifestações espontâneas, aparecem muito mais espíritos desconhecidos do que ilustres. O que acontece é que os encarnados evocam mais facilmente nomes célebres, porque esses nomes já lhes são familiares. Além disso, uma comunicação assinada por alguém famoso chama mais atenção, circula mais e impressiona mais. Isso cria a falsa ideia de que só os conhecidos se comunicam. A segunda crítica é o estranhamento de que homens eminentes, uma vez no plano espiritual, respondam de modo simples e se ocupem de coisas consideradas pequenas. Kardec afirma que isso não tem nada de extraordinário. O prestígio que um homem teve no mundo não lhe dá superioridade automática entre os espíritos. A hierarquia espiritual é moral. Um monarca pode estar abaixo de um servo se seu interior for menos trabalhado. Um homem diante de quem muitos se curvavam pode apresentar-se depois da morte despojado de toda a grandeza social, conservando apenas aquilo que realmente construiu em si. Por isso Kardec recorre à máxima evangélica de que os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Não se trata de punição arbitrária, mas de justiça. No mundo espiritual, permanece o mérito real. O título fica: A alma segue. Nível simbólico. O primeiro símbolo forte do trecho é o nome ilustre. O nome famoso representa o valor emprestado, a identidade apoiada na opinião dos outros, a aparência que recebe luz porque o mundo a ilumina. Quando nos impressionamos demais com um nome, revelamos uma consciência ainda presa ao brilho externo. O símbolo mostra que muitas vezes não buscamos a verdade, mas o prestígio de estar perto dela. Não queremos apenas aprender, queremos aprender com alguém importante. Assim, o nome célebre torna-se um espelho do nosso próprio apego à validação, à autoridade aparente e ao fascínio pelo que já vem revestido de reconhecimento. O segundo símbolo é a inversão entre o monarca e o soldado, entre o homem diante de quem se curvavam e o humilde operário. Essa imagem condensa toda a pedagogia espiritual do texto. A morte aparece como desnudamento. Cai o uniforme, cai a coroa, cai o cargo, cai a narrativa social. O espírito não leva o palco, leva o caráter. O rei pode surgir pequeno e o pequeno pode surgir grande. Não porque Deus humilhe por capricho, mas porque a vida espiritual revela o que a vida material muitas vezes encobria. O mundo, então, parece um teatro de vestes provisórias. O plano espiritual é o lugar onde a roupa cai e a consciência comparece. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento espiritual deste trecho é o da passagem do encantamento exterior para o discernimento interior. A alma comum admira o que aparece.
Ela se curva com facilidade diante da fama, do poder, da eloquência, da posição social e até da assinatura espiritual mais conhecida. Anela uma sede de segurança que a leva a confiar mais no rótulo do que na substância. Esse é um estágio infantil da consciência porque ainda mede a realidade com instrumentos do mundo. Kardec chama a alma a um despertar. Ele ensina que a verdade espiritual não se apresenta necessariamente com os sinais que o orgulho humano reconhece. Muitas vezes, o que é mais verdadeiro vem sem brilho. O que é mais elevado vem sem exibição. O que é mais puro se manifesta sem necessidade de impressionar. A alma, então, é convidada a trocar o deslumbramento pela lucidez. Esse deslocamento interior tem relação direta com a humildade. Humildade aqui não é rebaixamento psicológico nem passividade. É a capacidade de reconhecer que os critérios terrenos não bastam para julgar a realidade do espírito. A alma humilde aprende a ouvir sem idolatrar, a analisar sem irreverência, a respeitar sem se escravizar ao prestígio. Ela deixa de se curvar à aparência e começa a se inclinar diante da verdade. Há também um chamado profundo ao despojamento de si, porque não basta perceber que o outro não vale pelo título. É preciso admitir que eu também não valho pelo título. Minha função, minha cultura, minha imagem, minha trajetória, minha reputação e até meu papel religioso não me garantem estatura espiritual. O texto desmonta a ilusão com que o ego se enfeita. O que sou diante de Deus não é o personagem que sustento, mas a qualidade moral que efetivamente construí. Por isso esse trecho educa para a maturidade espiritual. Ele retira a alma do campo da celebridade e a conduz ao campo da consciência. Ensina que o progresso não é publicidade da virtude, mas transformação real. E sugere uma libertação preciosa, a de não precisar mais parecer grande. Quando a alma compreende isso, começa a desejar menos aplauso e mais verdade, menos distinção e mais retidão, menos reconhecimento e mais coerência íntima. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. No plano da vida concreta, esse texto pede uma revisão séria do nosso modo de valorar as pessoas. Em qualquer ambiente, tendemos a escutar com mais atenção quem ocupa posição elevada. O cargo, o nome, o reconhecimento público e a autoridade simbólica costumam influenciar nosso juízo antes mesmo de avaliarmos o conteúdo do que está sendo dito. O trecho nos convida a romper esse automatismo. Isso vale para o trabalho, para a família, para a convivência social e também para a experiência religiosa. Quantas vezes damos mais peso à fala de quem tem visibilidade do que à observação lúcida de alguém simples? Quantas vezes subestimamos uma pessoa discreta, sem perceber que nela pode haver mais sensatez, mais verdade e mais humanidade do que em figuras cercadas de prestígio? O texto nos chama a reeducar o ouvido e o olhar. Na vivência espírita, a lição é ainda mais delicada. Uma mensagem não deve ser acolhida porque traz um nome reverenciado, mas porque apresenta elevação moral, coerência, clareza e conformidade com princípios sérios. O apego a assinaturas famosas pode ser uma forma sutil de vaidade espiritual. A pessoa já não busca apenas orientação, busca a emoção de sentir-se ligada a um nome admirado. Nesse ponto, o discernimento cede lugar ao deslumbramento e o campo fica aberto para ilusões. Mas a aplicação não termina no modo como julgamos os outros. Ela alcança também a forma como construímos a nós mesmos. Em quantos aspectos ainda dependemos de reconhecimento para nos sentir valiosos? Em quantos momentos confundimos dignidade com status, serviço com projeção, utilidade com destaque? O texto quebra esse engano. Ele nos recorda que, ao fim, aquilo que sustenta o espírito não é o que o mundo lhe atribuiu, mas o que ele incorporou em verdade.
Na prática, isso pede exercícios concretos. Ouvir com respeito quem normalmente passaria despercebido. Frear a tendência de supervalorizar o famoso. Examinar melhor o conteúdo antes de aderir a uma fala. Tratar com a mesma consideração a pessoa influente e a pessoa anônima. Rever o orgulho que resiste a aprender com quem parece menor. Perceber como o ego gosta de hierarquizar gente para proteger sua própria imagem. Também pede um trabalho íntimo de simplificação. Há grandeza em ser correto sem plateia, em servir sem nome, em contribuir sem aparecer. Há nobreza em aceitar tarefas pequenas sem sentir diminuição. Há crescimento em não precisar vencer discussões para preservar a própria importância. O humilde operário do texto é mais do que uma figura externa. Ele é um ideal de consciência, alguém que trabalha por dentro, constrói substância e não depende de ornamento. Por fim, o trecho nos convida a perguntar diariamente: o que em mim é apenas roupa social? E o que em mim já é verdade do espírito? Essa pergunta é exigente, mas libertadora, porque nos ajuda a deixar de investir tanto no brilho que passa para cuidar daquilo que seguirá conosco quando todo o papel humano cair. Perguntas de reflexão. Eu escuto mais a verdade ou mais o prestígio? Meu respeito muda conforme o status da pessoa? Busco nomes ilustres ou conteúdo moral seguro? Que grandeza exterior ainda sustenta meu ego? Se tudo me fosse retirado hoje, o que restaria de mim? Eixos de transformação interior. Da aparência à essência. O texto ilumina o erro de medir valor por fama, posição e reconhecimento. A atitude pedida é aprender a enxergar o ser moral por trás do papel social. A armadilha desmascarada é o fascínio pela embalagem. Do orgulho ao despojamento. O trecho mostra que a morte retira da alma toda a grandeza emprestada. A atitude interior convidada é construir substância e não personagem. A armadilha é investir energia demais no que só existe enquanto o corpo sustenta. Dá assinatura ao discernimento. O texto ensina que nem nome famoso prova elevação, nem simplicidade desqualifica uma comunicação. A atitude pedida é examinar conteúdo, lógica e moralidade. A armadilha é a credulidade vaidosa que prefere o brilho do nome ao trabalho da análise.